Então, inicialmente, eles têm um aspecto de surpresa. Mas essa surpresa ela é convidativa, não é uma surpresa que afasta o educando. O educador tem que provocar essa surpresa, que seja uma surpresa prazerosa, que chame, que traga os alunos da cadeira, mesmo que eles não saiam fisicamente, para junto desse pensamento. Todo local ou toda circunstância que promove um ajuntamento de pensamentos pedagógicos, ela pode fazer com que a gente tenha um diálogo mais profundo com respeito à pedagogia. Eu vejo assim que o pensar pedagógico é como se fosse um grande poliedro, né? Usando as questões da matemática. Então, as grandes facetas que existem nesse poliedro são as formas e as manifestações de ideias que cada um dos pedagogos manifestam em termos de preocupação do que está e para onde vamos. Então, um documentário onde integra essas faces, esses pensamentos, faz com que, digamos assim, o ouvinte ou aquele que está disposto a participar disso ou dialogar com isso, não contra isso, e sim com isso, componha esse próprio poliedro. Ele faz com que cada um traga um aspecto diferenciado. É um vértice que o outro pode não ter pensado. É uma situação que um pode não ter vivenciado. Essa conjugação documental, em termos de pensamento, ela cria um pano de fundo, no mínimo, para que a gente possa pensar ou puxar algumas vertentes que se transformem em alguma coisa de fato, para a gente fazer uma mudança pedagógica, para a gente fazer um pensamento novo pedagógico. Toda a experiência que alguém viveu, ela pode ser utilizada para estagná-lo ou para fazer crescê-lo. Nessa perspectiva da reunião pedagógica, é para que todo mundo cresça. A conjugação, digamos assim, de todas as vertentes pedagógicas, elas podem, de novo, usar aquele mesmo paradigma que a gente veio trazendo da transdisciplinaridade. Sob o título de pedagogia, existem várias linhas de pensamento, mas essas linhas não devem ser estanques. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que entrelaçar essas vertentes para que nós consigamos criar alguma coisa, não que seja homogênea, mas que ela, na sua diferença, crie construção. E como é que a gente pode observar que nessa diferença a gente cria construção? É justamente na perspectiva de saber que há um indivíduo que, na sua arquitetura de conhecimento, concebe algo que ele pode não ser visto da mesma forma como eu faço. Então, as linhas pedagógicas, elas têm concepções de alguma coisa que tentem ajudar da mesma forma o educando. Mas esse auxílio, ele vai ser mais interessante, mais participativo, a partir do momento que a gente entende o melhor. Para entender melhor, tem que entender o indivíduo. Para entender o indivíduo, eu tenho que me entender. Para eu me entender o indivíduo, eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, né? Portanto, eu tenho que saber o que é ser, o que é conhecer e o que é viver. Eu penso que nós temos que aproveitar qualquer oportunidade que promova um movimento de diálogo, especificamente no sentido pedagógico, para que a gente faça uma discussão, não em termos de especificamente como fazer, mas como agregar. Dentro de cada uma dessas vertentes de pedagogia, existem pontos muito positivos. Existem situações que possam trazer, mesmo dentro do processo formal, uma prática mais reluzente dentro de uma sala de aula. Para começar, eu penso que a sala de aula não deveria ser um local tão regrado, estruturado como é. Ele deveria ser alguma coisa onde a porta ficasse aberta e o aluno entrasse porque quisesse estar lá. Desse ponto de vista, o educador que estiver lá vai sempre ter um contato com o divergente. E ele tem que estar preparado para isso. Do ponto de vista informal,
o processo pedagógico, nas suas mais diferentes vertentes, vão trazer todos os aspectos vivenciais da pessoa para dentro dessa organização de conhecimento. Como é que se faz isso? E de uma forma que você está fazendo um diálogo com as pessoas, que ele não seja um diálogo impositivo, e sim seja um diálogo ilustrativo. Então, por exemplo, estou junto com um sobrinho, um neto, um filho, ou até um colega de trabalho. Aquele discurso, será que vai chover? Será que amanhã vai amanhecer? Será que o café está bom? Ele deve ser trocado por alguma coisa. Você sabia que... Então, a gente deve instigar, fazer um estímulo para que mesmo na informalidade, ele tente buscar algo, ele tente perceber que faz parte de um conhecimento mais virtuoso, não passivo. Na formalidade do processo pedagógico, a gente tem o dever de fazer isso. Na informalidade, a gente, digamos assim, não digo que tem obrigação, mas tem a persistência de manter o indivíduo como ser vivente que está junto com a gente na vida, fazer com que ele acenda. E para ele acender, nós temos que emprestar um pouco de luz. No aspecto de transdisciplinaridade, talvez eu tenha isso pode ser uma situação meio estranha, eu não gosto de falar isso, mas talvez eu tenha uma facilidade de entender a transdisciplinaridade em virtude da minha formação, né? Eu sou um cientista, eu lido com ciência durante todos os momentos da minha vida, e a partir da minha formação, né, acadêmica. Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é como a gente lê a realidade. E a transdisciplinaridade, ela traz como fundamentos básicos a complexidade, a lógica do terceiro incluído e as questões de realidade. A complexidade é algo que é inerente à ciência. E eu não falo aqui da ciência quando a maioria pensa em física, química, biologia. Eu estou falando de estar ciente. Estar ciente é conhecer todo o meio que nós estamos envolvidos. Então, o cientista é alguém que procura estar ciente de tudo. Ele tem que estar ciente de tudo. Portanto, se ele está ciente de tudo, a complexidade tem que fazer parte da vida dele. E ele tem a clara consciência, sem querer fazer jogo de palavras, né? Que justamente complexo não pode gerar o absoluto, ou a certeza, ou o determinante. A complexidade tem uma miríade de variáveis que a gente não tem condição nem de perceber, quanto mais de controlar. E essa é a grande virtude do cientista. Perceber que ele está num mundo que é muito maior do que a capacidade de conhecimento dele, e ele tem que saber explorar esse mundo para conjugar aquilo que ele pode perceber com outra perspectiva que ele percebe e, ao mesmo tempo, buscar a regularidade dessa percepção. Ou seja, a natureza se manifesta assim na biologia, na matemática, nas artes, na ciência. Nossa, que interessante! Eu vejo o mesmo movimento em aspectos diferentes do conhecimento, portanto, do complexo. Na outra questão, que é a questão do terceiro incluído, o que nós podemos observar na transdisciplinaridade? Que a formação de todos nós, ela não é estanque. Mesmo aquela pessoa que diz assim, eu me fiz sozinho, eu sou um autoeducador, tá? Eu sou educado por mim mesmo, eu busquei os livros. Toda vez que você busca um autor, você navega no conhecimento desse autor. Portanto, você não fez aquele livro, você participa daquele livro. Toda vez que você vê um documentário, você não é o documentário, você é o participante do documentário, como espectador ou como aquele que efetiva o documentário. Então, o que significa? O terceiro está presente em toda a combinação de conhecimento. Não fui eu que pensei filosofia, nem democracia, nem pedagogia, mas eu faço parte dela. Hoje eu faço parte. Então, existem outras grandes inteligências, ou outras inteligências um pouco mais restritas, que também ajudaram a fazer esse pensamento. Então, o terceiro incluído é permanente na minha vida. A todo momento há um terceiro. A todo momento há uma conexão de inteligência que chama os meus contatos de conhecimento e cria um novo. No aspecto terceiro da transdisciplinaridade, são o que se gosta de chamar dos níveis de realidade, como eu faço aula de física quântica no curso de teologia,
Então, eu discuto muito a realidade. E eu observo, do ponto de vista de física quântica, que a realidade não tem buracos. Ela tem uma amplitude que a gente não alcança com presteza. Então, a gente aos pouquinhos vai começando a conhecer as coisas. Em certo momento, Pitágoras manifesta um conteúdo. Depois, Galileu aproveita esse conteúdo de Pitágoras e manifesta alguma coisa melhor. Newton vem e melhora Galileu. Einstein vem e melhora Newton. O que acontece na física quântica com relação à realidade? Ela está melhorando aquilo que era o aspecto anterior que a gente tinha de conhecimento, do real. Mas, se nós tentarmos observar que essa realidade é um panorama bem maior do que eu consigo perceber, eu aos pouquinhos vou usando a própria complexidade e a própria lógica do terceiro incluído para tentar perceber que o real, ele é complexo, mas ele é integrativo, portanto ele faz parte de mim. Ao mesmo tempo, eu vou ter que descortinar ele devagar. É como se fosse um repolho. As folhas vão se decompondo cada uma que eu vou tirando e eu chego no miolo. Quando eu chegar no miolo, eu percebo que ali tinha um repolho. Portanto, aos pouquinhos eu vou observando o conhecimento. E a transdisciplinaridade, que é agregar tudo isso junto numa situação só. Eu vivenciando o conhecimento. Vamos fazer a seguinte perspectiva. Falar em terceiro incluído às vezes pode ser estranho, né? Então vamos olhar o panorama pedagógico. No panorama pedagógico, nós tradicionalmente temos educador e educando, ou educando e educador. São dois. O conhecimento que vem de fora para que o educador consiga fazer esse diálogo com o educando, já é o terceiro. Então o primeiro e o segundo são aqueles que, teoricamente, estão integrados no conhecimento e precisam espalhar para alguém, né? Então educador e educando fazem o papel primário e secundário. Do ponto de vista de quem é melhor ou quem é pior, não entendam primário e secundário como precedência, e sim como participação. São dois indivíduos, né? No meu ponto de vista, professor e aluno só tem esse nome porque um chegou um pouquinho antes do conhecimento do que o outro. Mas os dois são indivíduos e estão ali. Eles têm que conjugar esse conhecimento. O terceiro é aquela novidade que aparece para ambos, né? Não é só para um. Puxa, uma prática transdisciplinar, aplicar a transdisciplinaridade na educação, eu acho que é um desafio muito intenso. Porque a gente tem que estar atento a, no mínimo, essas três vertentes. Nossa, só a primeira, que é a complexidade, já é uma coisa absurda. Fazer essa integração da prática transdisciplinar é tentar trazer, no meu ponto de vista, um certo conteúdo, uma certa margem de conhecimento e um certo núcleo que eu preciso trabalhar e tentar ver de que forma esses alunos conseguem conectar-se a esse conteúdo. Então, eu tenho que estar atento para poder observar de que metáforas eu preciso utilizar para que o aluno consiga agregar-se. Só para ter uma ideia, juntamos em um certo momento de uma prática transdisciplinar um grupo de alunos de vários cursos. E o intento que nós tínhamos como grupo era tentar falar para eles sobre a monografia, o trabalho de conclusão de curso. Mas nós não queríamos falar isso de uma forma teórica imediata. Isso seria a pedagogia tradicional e não é isso que a gente estava objetivando. Então, nós juntamos várias caixas com algumas coisas que podiam ser consideradas sucata. E nós criamos algum estímulo para que esses alunos montassem nessas caixas, divididos em grupos, né? Alguma espécie de edificação, alguma espécie de brinquedo, alguma espécie de articulação entre essa sucata para poder expressar algumas coisas. Então, essa expressão seria um trabalho final. Eles iam ter que fazer um trabalho. Eles não sabiam de forma nenhuma que estavam lidando com um trabalho, a teoria do trabalho de conclusão de curso. Eles achavam que estavam fazendo alguma coisa que era uma brincadeira, era um aspecto lúdico. A partir do momento que cada um edificou e fez a sua pirâmide, o seu edifício, o seu bonequinho, a sua situação, nós começamos a fazer algumas perguntas
que chamavam esse aspecto do brincar com alguma coisa que tinha ligação teórica da pesquisa do trabalho de conclusão de curso. Então eles começaram a observar aos pouquinhos que o que eles faziam ali naquela brincadeira tinha muito a ver com a organização de um trabalho de conclusão de curso. Então primeiro eu tinha que pensar por que eu estou fazendo aquilo. Depois eu tinha que pensar como eu vou fazer aquilo. Depois, de que forma eu vou conjugar isto com aquilo. Vai dar certo se eu fizer isso? Que conclusão eu chego nessa observação? Será que esta forma final faz algum sentido, algum significado? Tal qual um trabalho de conclusão de curso? Então nós tentamos colocar uma forma lúdica, ou seja, uma forma que despreocupasse, tirasse a atenção do educando para poder enfocar um conteúdo de conhecimento que tradicionalmente é chato, é formal, é muito quadradinho, é uma teoria que cansa as pessoas de ficar escutando. Se deu certo ou não, a gente só pode saber mais para frente, quando eles terminarem o trabalho deles, né? Vamos fazer a seguinte perspectiva em termos de imaginar como é que nós poderíamos fazer não digo uma aplicação prática, mas como é que a gente poderia, assim, fazer um contágio transdisciplinar dentro da sala de aula. A principal iniciativa vem com o educador. Então ele entra dentro da sala de aula, digamos assim, impregnado com a transdisciplinaridade. Quando ele entra impregnado, ele já vai trazer alguns artifícios e estímulos que seguem os fundamentos da transdisciplinaridade. Portanto, os educandos têm contato com essa situação e eles se sentem inicialmente como se fosse um peixe fora d'água. Mas a gente veio aqui para fazer uma aula teórica e agora tem alguém falando de uma coisa diferente? Então, inicialmente, eles têm um aspecto de surpresa. Mas essa surpresa ela é convidativa, não é uma surpresa que afasta o educando. O educador tem que provocar essa surpresa, que seja uma surpresa prazerosa, que chame, que traga os alunos da cadeira, mesmo que eles não saiam fisicamente, para junto desse pensamento. E depois, com a habilidade que o educador vai aos pouquinhos conseguindo edificar, ele vai conseguindo trazer, digamos assim, como se fosse na antiga alquimia, transmutar esse prazer numa vertente daquilo que ele deseja fazer com que o educando participe. Então, o conhecimento que ele precisa trazer, ele entrelaça com essa situação prazerosa. A partir do momento que esse educador vem a primeira vez e apresenta esta aula diferente, os alunos na próxima, eles ficam na dúvida. Será que vamos ter uma aula comum ou vai ser uma aula estranha, como foi aquela primeira? Se eles ficarem na dúvida, é outro estímulo que eu tenho para começar a aproveitar e fazer essa aula diferente. A partir da terceira ou quarta, eles já estão querendo aprender qualquer coisa com qualquer tipo de estímulo diferente que aparecer. Até se a gente chegar no quadro e falar uma coisa formal, eles vão dizer, nossa, foi diferente. Mesmo sem perceber que a aula foi igualzinha àquelas outras aulas tradicionais que eles tinham antes. Por quê? Porque a perspectiva da presença desse educador traz um estímulo que não é o normal, que chama o cognitivo deles em várias vertentes. Portanto, transpassa todo o conteúdo de conhecimento deles. Desde aprender a levantar da cama até escovar os dentes. Desde aprender a fazer uma refeição decente antes de sair de casa, até fazer um troco correto na passagem do ônibus, ou ter o cartão para poder entrar no ônibus. Desde ele fazer uma conta de matemática coerente, até ele apresentar um projeto profissional. Tudo isso aí vai transpassar o conteúdo de conhecimento dele. Portanto, se ele faz bem feito profissionalmente, ele vai querer fazer bem feito no lar também. Faz parte.